Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, nossa leitura bíblica diária. Amém? Então hoje nós estamos aí no dia 51 da nossa leitura. Amém? Glória a Deus! Hoje nós estamos aí no livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler os capítulos 2, 3 e 4 e Salmos 51. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos por esse dia. Pai amado, Pai querido, abra, meu Deus, o nosso entendimento, Pai, a nossa sabedoria, meu Pai, para entender a tua palavra, meu Pai, para gravar a tua palavra na tábua do nosso coração, meu Deus. Desde já, Pai, eu te peço, tira todo empecilho, toda frustração, Pai. Tudo aquilo, meu Pai, que quer nos impedir de entender a tua palavra, de aprender a tua palavra. Tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção dessa leitura nesse dia de hoje. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço e te louvo, meu Pai, por esse dia. Dê, Pai, sabedoria a essa pessoa também, meu Pai, que está lendo comigo, meu Pai, nesse dia de hoje. Essa leitura, meu Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa essa pessoa, a casa dela, a família dela, meu Deus. Vai adiante dela, Pai, traz cura, traz renovo para a vida dela também, meu Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos à nossa leitura. Deuteronômio capítulo 2 diz assim: a jornada de Cádiz a Zered. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber. Deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Dantes, os Oreus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia, até passarmos o ribeiro de Zered,
Foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. A travessia de Ar e Arnon. E sucedeu que, já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam zanzumins. Um povo grande e numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora, e habitaram no seu lugar até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e partir, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. As conquistas em Esbom e Bazã. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para te dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, nolo deu diante de nós, e o ferimos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à banda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que nós escapasse. Tudo isto
O Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, todas à borda da terra, de Argob, e o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímos-las como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. A conquista da Transjordânia. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argode, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até ao termo dos Jesuritas e Macatitas, e a chamou pelo seu nome, Bazã Ravote Jair, até este dia. E a Maquir, rei de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas, dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, até que ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, para possuí-la,
Passai, pois, armados, vós todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado. Ficarão nas vossas cidades ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, vosso Deus, lhe há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Moisés não entrará em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais este negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale, defronte Bet-peor. Deuteronômio capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouves os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que vos guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti. Porém, vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, e que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma,
que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizeste alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus,
e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te procederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouvistes, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, como provas, com sinais e com milagres, e com peleja e com mão forte, e com o braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras no meio do fogo. Porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. As cidades de refúgio da Transjordânia. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida, que por erro matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade, para os Gaditas, e a Golã em Bazã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, daquém do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a campina daquém do Jordão, da banda do oriente até o mar da campina, abaixo de Asdote Pisga. Amém? Glória a Deus por esse dia, por essa leitura.
maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa que é esse Deus, né? Que aqui nós revivemos, né? Nesse pedacinho, nesse capítulo, quantas coisas maravilhosas Deus fez, né? Com a sua mão forte tirou o povo do Egito e do meio do fogo, daquela coluna de fogo, falava com o seu povo. Olha que coisa maravilhosa. E aqui Moisés está chamando a atenção deles para eles não esquecerem dessas coisas, na verdade, e obedecer todos os mandamentos que Deus deu, né? Para que tudo fosse bem. Glória a Deus. Agora vamos ler Salmos 51. Amém? Um salmo bem conhecido, né? Também. Com confissão de pecado e súplica por perdão. Ao regente do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã o procurou depois do pecado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Glória a Deus. Maravilhosa essa leitura de hoje. Muita coisa nós vimos, né? Mais uma vez ali Moisés fez um resumo, né? Desde o dia em que Deus tirou o povo do Egito, né? Das 10 pragas, até aquele dia que ele estava ali falando para o povo que ele não ia passar o Jordão, que Deus ia recolher ele ali, né? E ele falou, reviveu, né? Muitas coisas, coisas que a coluna de fogo, eu acho isso maravilhoso, porque imagina um povo, você vê
uma coluna de fogo, né, te guiando pela noite, te aquecendo, né, e uma coluna e uma nuvem de glória, né, uma nuvem ali te guiando durante o dia. Isso é algo maravilhoso, devia ser algo assim esplêndido, né? Algo que não tem como explicar, não é verdade? Então, eu estou muito feliz de estar lendo, né, a palavra de Deus, de estar com vocês aí, vendo tudo isso que Deus está fazendo, né, aprendendo cada dia mais um pouquinho, né, da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E hoje o versículo que eu quero deixar aí nos comentários, né, e eu já deixo aí o desafio para você, é esse versículo 10 do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Que palavra maravilhosa. Então é isso. Fica aí o desafio agora para você deixar nos comentários qual versículo você mais gostou nesse dia. Amém? Lembrando que aí na descrição dos vídeos tem o plano de leitura para você ir marcando todos os dias que você faz a leitura. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!